Shalom, queridos. Graças a Deus estamos aqui, pela misericórdia dele, para estarmos meditando na palavra. Juntamente com vocês, essa é a terceira vez. Eu sei que nós meditamos em outros horários, particularmente, somente nós e Deus, mas com vocês é a terceira vez, porque pela manhã, às 5 horas, já estivemos aqui, meditando no capítulo 44. Agora, meio-dia no Face, estivemos com o capítulo 45 e agora o capítulo 46 de Gênesis. Não está sendo assim os capítulos de uma maneira total, não tem dado tempo, mas vocês têm a oportunidade de rever, de lerem o capítulo inteiro, rever, conversar conosco. Não se esqueça que nós estamos à disposição para, na direção do Espírito Santo, tirarmos qualquer dúvida, porque Ele está conosco para nos ensinar. Não se esqueça que essas dúvidas devem ser tiradas com seus líderes, seus apóstolos, seus pastores, seus bispos, seus missionários. Nós não podemos ir atrás de alimentação fora da nossa panela, porque pode ter veneno. A gente precisa buscar naqueles que o Senhor entregou para estar sobre nós. Não podemos de maneira nenhuma estar buscando em outras panelas, porque pode ser perigoso. Então, pode nos procurar, estamos à disposição. Vamos continuar com as nossas máscaras, com a nossa distância, mas dá para a gente conversar, desde quando seja assuntos concernentes ao reino de Deus, e não tem nada melhor do que a palavra. Esse é o melhor assunto que diz respeito ao reino de Deus. Então vamos aqui, agradecidos a Deus, pedindo ao Senhor para abençoar todos vocês, que desde cedo já ficam atentos para o horário. Já estamos vendo aqui a Jucineia, a Anitta, a pastora Anitta, a Cideclei Silva, né? É os nomes mais difíceis, eu fico com dificuldade. Eu louvo o Senhor pela vida de vocês e vamos estar em oração enquanto eu falo, vocês estejam intercedendo para que estejamos falando tudo aquilo que Deus realmente está dizendo na sua palavra. Temos também aqui a irmã Jailda, a Mai Kevin, a Ângela. Glórias a Deus pela vida de vocês. Outra coisa também importante é saber que as lives do apóstolo Elias, que acontecem às 19 horas, estão sendo gravadas também para o YouTube. Então, vocês têm a oportunidade de assistir ao vivo, que é muito melhor, né, na live. E também, aqueles que não têm condição, podem procurar os vídeos que estão no YouTube, no meu canal por enquanto. Estão os vídeos dele no meu canal. Vocês podem procurar o canal de Rai Santana Nascimento, que estão as ministrações que o apóstolo Elias está fazendo às 19 horas. Não se esqueça, daqui a pouquinho, logo após a minha, ele está aqui ministrando para todos vocês. Vamos ver o que Deus está nos falando aqui no capítulo 46 de Gênesis. Nós vemos logo de introdução que as profecias estão se cumprindo. Tudo quanto Deus falou para Abraão está se cumprindo. Nós vemos quando ele fala em Gênesis capítulo 15, de 13 a 14, falando com Abraão, está se cumprindo. Glórias a Deus. É a família de Jacó indo para o Egito. É muito interessante. A gente pensa assim, mas não tinha que ser na terra prometida, em Canaã? Mas tem os processos, os tratamentos aqui, já estamos no finzinho da história, que é a parte que vocês já conhecem, mas vão ficar mais uma vez curiosos de ver que, em vez de estar em Canaã, eles estão indo para o Egito, mas está se cumprindo. Nós vamos ver como é que está se cumprindo, porque é do jeito de Deus. Vamos chegar lá, em nome de Jesus. Então, nós vemos eles indo para o Egito. Aqui, Israel, o nosso querido Jacó, não permaneceu em Canaã, como eu já acabei de falar.
e vejamos quais foram as razões pelas quais ele não permaneceu em Canaã. Primeiro, quer dizer que ele não permaneceu, que Jacó não ficou, o Jacó é o Israel, né? Vocês estão lembrando disso. Não ficou em Canaã, que o certo era se a terra prometida é Canaã, mas por que iam para o Egito? Por que ele não ficou? Porque lá no Egito ia ser praticada a separação. Eles não iam ficar pertencendo à nação, aos egípcios, não. Eles iam ficar separados. Deus tinha esse plano. Iam ficar prósperos. Aí tinha que ser desse jeito. Deus sabe como fazer. Então lá eles tinham isso, por causa da segregação praticada no Egito. Lá tinha a separação, ou a segregação, como nós sabemos. E aqui eles poderiam, lá em Canaã, eles poderiam cair na tentação, como vocês viram, o caso de Judá, lá no passado, se juntando com a Cananeia. Então, ora outro perigo, eles se manterem ali em Canaã e começarem a se juntar com os povos, com aqueles que eram seus inimigos, que eles mesmo prepararam no passado, né? Você sabe que todos os inimigos, a maioria foi moabitas, foi eles que geraram os amonitas, foram eles, os filisteus, tudo vem lá do passado, e nós sabemos que eles iam enfrentar situação difícil, não estavam preparados ainda. Porque no Egito eles tiveram muito aprendizado, que aí já também saíram com mais ou menos 2 milhões de pessoas, já era outra estrutura do que agora somente os filhos de Jacó, as 12 tribos formadas pelos filhos de Jacó, ainda estava um povo pequeno. Então vamos notando aí quais são as razões porque Deus permite isso, que eles primeiro vão para o Egito, e para você que já sabe da história, não foi pouco tempo, 400 anos, porque tinha essa necessidade de se prepararem para entrar na terra prometida. A outra coisa, porque Gozen, porque tem um acento agudo no O, então Gozen era excelente lugar para a criação de animais, e era esse lugar justamente que eles entregaram para Jacó e os seus filhos lá no Egito. Tinha muita vantagem, eles iam crescer, eles iam ficar muito prósperos. A parte que foi entregue não foi uma parte qualquer não, lembre-se que eles estavam debaixo da proteção de José, que era uma pessoa importante, governador muito querido do faraó, por tudo que ele fez. Então o faraó se submeteu a tudo. Então lá eles ficaram separados, eles não ficaram, não mudaram para ser não se tornaram na mesma naturalidade. Ah, meu Deus, eu falar difícil. Egípcios, eles continuaram sendo Israel, separados, no lugar melhor do Egito. Então, por isso que eles foram. Porque tinha vantagem, Deus estava preparando prosperidade para ele, o aumento do número de pessoas. Veja a diferença, tá? Agora somente já com a sua família, quando sai, mais ou menos 2 milhões de pessoas saíram de lá. Então, tinha que ser assim, Deus sabe como fazer. Então, nós vemos também outra, eu estou dizendo a você prestar atenção, as razões pelas quais primeiro eles tiveram que passar pelo Egito. A outra coisa é que foi grande oportunidade para mostrar o poder de Deus na saída deles lá do Egito. Era uma maneira de chamar a atenção do Deus de Israel, para ficar conhecido em toda a terra, o Deus de Israel. Foi muita luta, mas conseguiu Deus demonstrar o seu poder através de tudo aquilo que aconteceu para a saída deles do Egito. Então tinha muita razão, Deus nunca faz nada sem propósito. Quando ele estava permitindo Jacó e toda a sua família estar no Egito, em vez de estar em Canaã, é porque havia uma necessidade para que o nome do Senhor fosse glorificado. Eles saíram do Egito, lá adiante nós vamos ver, nos próximos capítulos. Agora nós vamos ver quando chega no livro de Êxodo, né? A saída deles, que foi muito rico, saíram ricos, não ficou nada na prosperidade deles na mão dos egípcios. Nós vemos isso, vamos ver isso lá em Êxodo, capítulo 12. Sai ricos, sai num número grande de pessoas,
mais ou menos 2 milhões, e aí é outra dimensão, né? Então, já entenderam por quê? Nós temos que entender essas coisas. Entender por que uma promessa está se cumprindo e aparentemente a gente vê estranho. Não é terra prometida que eles iam? E por que agora estão indo para o Egito? Permissão do Senhor para que as bênçãos fossem dobradas sobre a vida deles. Afinal de contas, eles agora já passaram por um tratamento, como vocês viram. Os filhos de Jacó já não são os mesmos. E aí, vamos para as bênçãos agora, né? Recolher, ter as bênçãos do Senhor. Bem, a longanimidade de Deus fez com que isso acontecesse, não é? Por isso, o resumo de tudo é isso. Deus é bom, é longânimo, e isso tudo deixou para que depois houvesse um julgamento sobre Canaã. Não se esqueça que lá os canaanitas, eles precisavam de passar por um julgamento. As coisas ruins, não é, que praticavam, as idolatrias, aquelas coisas ruins. E aí o povo tinha que vir preparado para enfrentarem todas aquelas lutas que vocês vão ver lá adiante. Nós não vamos parar de estudar, não vamos ficar só em Gênesis. Eu acredito que nós estaremos, em nome de Jesus, prosseguindo nos demais livros e muitas respostas que nós queremos vamos encontrar. Já sabemos que conhecemos a história, mas vamos estar nos aprofundando, conhecendo mais a Deus, porque vamos conhecer mais a palavra. Alguma coisa que não estávamos entendendo, vamos entender mais. Quando chegar no livro de Êxodo, vai ter mais entendimento também. Cada livro que nós estamos lendo, mais entendimento, mais conhecimento de Deus. E aí estamos no caminho certo, porque o profeta Oséias, capítulo 3, versículo 6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, vamos para frente, vamos conhecer mais, não vamos ficar detidos no livro de Gênesis, apesar de amar muito o livro de Gênesis, mas vamos ter que sair para a conclusão de tudo que estamos começando a estudar. Nós vemos que Jacó, estava tomando a direção, buscando a direção de Deus. Jacó agora não é mais aquele Jacó, agora ele é Israel, né? E aqui ele vai saindo do Egito, mas tomando tudo debaixo da direção do Senhor. Ele pensou, ele se preocupou também nisso que nós estamos aqui fazendo comentário. Sair de Canaã para ir para o Egito, afinal de contas, a promessa que foi feita para meu bisavô, meu avô, avô, não é? Que ele é filho de Isaac, Isaac é filho de Abraão. Então, a promessa que foi feita para o avô, para o Abraão, também para o seu pai e também para ele, que a promessa vai passando de um para outro, não foi Egito, como nós já comentamos, mas isso é a longanimidade de Deus, porque quando eles entrassem, eles estariam preparados para expulsar os inimigos. Ia chegar a hora do juízo de Canaã sofrer as consequências de toda aquela idolatria, de tudo aquilo que eles estavam ali na terra prometida, fazendo essas coisas todas, os cananeus. E os outros povos também. Então, eles iam sair, e vamos ver no Êxodo, que eles saíram preparados, apesar das suas fragilidades também, mas era um outro povo. Era um povo poderoso agora. Era tão poderoso que foi por essa razão que os egípcios, o faraó lá, quis escravizá-los e ficaram com medo dele, de numerosos que se tornaram. Porque Deus fez eles prosperarem mesmo. E a razão pela qual eles ficaram temendo e faziam mais perversidade com eles, porque eles cresceram em todas as áreas da vida deles. Então, louvado seja Deus, porque está chegando o momento, né, de termos mais conhecimento, estamos conhecendo mais e mais conhecimento de Deus, isso é maravilhoso. Jacó chega a Beceba, eles estão indo a caminho do Egito, eu estou fazendo comentário desse assunto. Ele chega em Beceba, na fronteira de Canaã, ele parou
os carros do Egito veio buscar Jacó e seus filhos, né? Foi tudo muito bem estruturado. O homem agora está mesmo protegido pelo governador do Egito, que era o seu filho. Então vem uma comitiva, os carros do Egito para vir buscar Jacó, e ele conseguiu ir, né? Mas ele vai pensando assim. Quando ele passa em Beceba, pelas atitudes que mostra aqui, foi registrado, a gente vê que o pensamento era esse. Parou em Beceba, que era fronteira com Canaã, e ele ficou ali adorando a Deus, fez um culto a Deus ali. E nessa adoração, com certeza, ele conversou com Deus. Estava assim, meio temeroso. É correto, meu pai? É correto, Deus Jeová? Eu saí do lugar onde o Senhor prometeu para ir para o Egito? Isso é do Senhor? É o Senhor que está querendo isso? Jacó deu essa parada. Ele estava na fronteira com Canaã, ia se distanciar, ia saindo em direção do Egito, mas antes dessa distância começar a aumentar, ele faz um culto a Deus, e ali ele consegue captar do Senhor, Deus falando com ele, mostrando que era assim mesmo, que eles deveriam ir para o Egito primeiro, para depois então sair do Egito para Canaã. E era muito duro para Jacó saber que, pela idade dele, poderia não voltar, poderia ficar seu corpo ser enterrado lá. Mas nenhum deles deveriam se preocupar com isso, porque até nisso Deus não permitia. Até os ossos dos patriarcas foram para a terra prometida, não ficaram no Egito. Vocês vão ver que cada um deles que morre no Egito, o corpo vai para Canaã, não vai ficar no Egito. Então, ele teria que sair da terra, porque todos nós, enquanto Jesus Cristo não vier, e naquele tempo dele que Jesus nem tinha chegado, eles já sabiam que viviam 100 anos, viviam 120 anos, viviam muito, mas tudo aquilo era nada. O que eles tinham mais certeza é que a eternidade é muito mais do que se imagina. Para 120 anos não é nada, mas eles estavam sabendo disso, estavam ligados na parte espiritual. Eles sabiam também disso, apesar de Jesus não ter vindo, mas eles sabiam que a promessa dele de estar com Deus era principal do que essa da terra de 120 anos, numa terra que emana leite e mel. Assim como nós sabemos que nosso Senhor Jesus nos deu a promessa de vida de qualidade, uma vida com a paz que excede todo entendimento. Quando se trata de vida de qualidade, a gente não pode confundir, ficar pensando que vai ser o dono do mundo, que vai ser a pessoa mais rica da terra. Quando você está falando de dia de qualidade, vida de qualidade, é porque do Senhor Jesus Cristo veio para nós uma paz que excede todo entendimento. Essa é a nossa maior riqueza. O mundo pode estar desabando e nós temos uma paz que ninguém entende. Ninguém, só os filhos de Deus entendem essa paz. E é claro que com isso também vêm as coisas materiais que ele nos acrescentam. O Senhor nos acrescenta pelo fato que nós devemos estar a serviço dele, e ninguém vai trabalhar para o Senhor paupérrimo, para chegar num bairro, como eu estou em um bairro de pessoas pobres, muito pobres, e eu chegar de mãos vazias. Então, o Senhor também inclui nessa vida de qualidade a vida financeira também boa, porque Ele quer que nós estejamos servindo aos pobres, ajudando os pobres. E se o Senhor quer isso, Ele diz em Lucas 14, Lucas 14, versículo 14, que é para fazer banquetes para os pobres. Se é para fazer banquete, quem é que pode fazer banquete? Alguém que é próspero. Então, ele não diz para fazer banquete para as pessoas ricas, para os amigos ricos, para os parentes ricos. Ele diz para os pobres. Então, nós temos uma missão de servir aos pobres, de matar a fome do pobre. Então, por isso, seria uma incoerência, seria muita bobagem da nossa parte não desejar também a prosperidade material. E Deus nos dá. Agora, eu quero dizer que o principal é a paz que excede todo entendimento. Isso aí é a maior riqueza. As pessoas ficam
assim, extasiados em ver a vida do crente como é. Enquanto eles, se quebrou um prato, já o mundo desabou, enquanto nós, às vezes, perdemos coisas muito grandes mesmo, de grande valor, e estamos tranquilos, confiando no nosso Deus. Perdas terríveis pode um filho de Deus ter, e aí ele vai demonstrar diante do ímpio a diferença. Um copo quebrou e eles xingaram, pintaram os canecos por causa de um copo que quebrou. E nós temos perdas às vezes, Deus nos provando de coisas importantes na nossa vida, e aí o ímpio vai ver a diferença. É essa a maior prosperidade, essa a maior riqueza. Mas isso não está dizendo que estamos isentos, que não é para termos a prosperidade em termos material, porque você não vai pregar o evangelho e fazer banquete para pobre, como Deus diz, como Jesus fala, sem ter prosperidade, não é, queridos? Então é necessário. E aqui nós vemos o povo de Deus foi preparado, o Senhor não deixou que eles ficassem naquela mesma... E eles não eram pobrezinhos não, hein? Jacó tinha bens, Jacó estava próspero, mas o Senhor aumentou a prosperidade, pega tudo que eles tiveram de crescimento material no Egito, tudo foi levado, não ficou nada. Então Deus faz questão que os seus filhos tenham realmente prosperidade. Como é que vai se pregar o evangelho como Deus quer para os pobres sem ter prosperidade? Aí eu vou invadir um bairro, pessoas carentes, marginalizadas, eu chego com as mãos abanando, eu tenho que ter, e Deus vai nos dar. Agora, tenha certeza que Deus nunca vai estar nos dando prosperidade para a gente usar para nosso prazer, para nossa carnalidade, é para o reino dele crescer. Então, nós temos o prazer de ter o melhor carro, porque nós vamos ficar entrando por estradas perigosas com um carro que pode estar parando aqui, parando acolá, porque nós, os filhos de Deus, o que temos, eu sei que é para a obra dele. Então vai ter aquele carro que está já não sei quantos anos de uso, ninguém nem sabe mais qual é a marca do carro, de tão velho que é, para ficar pelas estradas, pregando o evangelho, indo na visita do hospital, na visita da delegacia do cárcere, na visita das pessoas que estão distantes, em roças, em sítios, lugares, estradas que nós vamos, com um carro que vai ficar qualquer hora tendo problema no motor. Você acha que Deus preparou isso para nós? Deus, com certeza, aqueles que têm o coração na obra dele, não vai faltar carros do ano, carros atualizados para que eles vão em qualquer lugar dessa terra, em busca das vidas perdidas, em fim de crescer o reino dele. Ele dá, sim, prosperidade para a gente. E dá a melhor parte, que é a paz que excede a todo entendimento. Mas tenha certeza que se o Senhor tem uma missão que a principal dele é fazer o ID, e o ID não é de qualquer maneira, você não vai somente chegar somente no lugar onde tem aquelas pessoas que você sabe que tem tudo do bom e do melhor, até porque é tão difícil de entrar lá, não é? Os portões e os muros estão nos separando deles. Nós, para pregarmos a essas pessoas, temos que ter outras estratégias que dependem também de dinheiro. Temos que organizar jantares, muitas coisas assim para poder conseguir ter um rico para a gente falar do evangelho. Mas os pobres estão todos os dias na nossa frente e nós precisamos de fazer essa obra com eles, porque Deus determina os ricos. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo era visitado por eles vinham até Jesus, mas os pobres, ele andava no dia a dia com eles, socorrendo-os em todas as suas necessidades. E ficou isso para a igreja também. Aí como pode você, a igreja do Senhor Jesus, querer se manter numa vidinha comum? Tem que ser uma vida assim, milagrosamente prósperos. De onde saiu essa prosperidade de Deus? Ninguém sabe como chegou, porque sabemos que ele quer que essa obra seja feita. Então, aqui nós estamos vendo, estou falando do capítulo 45, né? 46, capítulo 46 de Gênesis, onde nós vemos que o Senhor tira o povo dele de Canaã para levar, e Canaã não era assim, eles não estavam pobres não, viu?
mas o Senhor queria algo maior, uma prosperidade maior. Então levou para um lugar onde tinha um lugar mais próspero da época, era Egito. E lembre que veio naquele fininho de Abraão com a escrava, hein? Tudo isso é para vocês estarem lembrando. Nós temos que conhecer a Deus, saber tudo quanto a palavra dele fala, porque isso é conhecer mais a Deus. Vocês estão sabendo que tudo Deus aproveita, pega o ímpio, pega as maldades que a gente comete e nos trata, claro, não vai deixar a gente com o coração maldoso, vai limpando o coração e lá adiante vai aproveitar aquelas coisas ruins que se transformam em bênção. Olha aqui, os ismaelitas, onde é que eles foram ser socorridos para ficarem ricos? Aonde? O Egito é o quê? É irmão de quem? De Isaac, não é? Meu Deus! Vamos olhando para trás e ver que essas histórias são tremendas para nossos ensinamentos. Tudo que está na Bíblia é tremendo para a nossa vida, para nós aprendermos. Veja aí, Deus tratou? Tratou. Eles foram punidos, sofreram as consequências dos pecados, sofreram, mas tudo concorreu agora para o bem deles. Que onde é que eles estão sendo socorridos? Qual é o lugar mais próspero? Quem é que está lá? Os ismaelitas, não é? Está vendo vocês? E agora eles estão indo para lá. Então põe na sua cabeça esse aprendizado desse capítulo aqui. Não se conforme com uma vidinha comum. Vamos para o sobrenatural de Deus. Uma cocadinha que você venda, um geladinho, vem pessoas da outra parte da terra para comprar. Porque Deus quer te prosperar. Agora quer te prosperar porque Ele já sondou o seu coração e sabe que você não quer perder um dia sem ganhar uma vida. E ganhar uma vida significa que você tem que ter condições para investir. Não pense que é assim de qualquer jeito. Você tem que levar essa pessoa, dependendo do tipo da pessoa, a lugares com você, que você vai pagar o sorvete, que você vai pagar o chocolate, porque é assim, mostrando amor. Jesus Cristo deu a sua própria vida e nós temos dele a prosperidade para dar aquilo que temos para conquistar vidas. A gente vai ter que ter essa disposição de pegar alguém que está difícil, aquela vizinha que está difícil, ela não quer nada, não quer saber. A gente vamos convidar para levar para um restaurante, vamos ali fazer uma refeição juntos e ali expor o evangelho em um ambiente bem atrativo, porque se você não conseguiu que ela num cafezinho na sua casa, em um convite que você fez para um aniversário vir, quem sabe ela vai lá no restaurante com você. Então precisa ou não precisa de dinheiro? Então não cruze os braços e diga, nasci assim, vou morrer assim, Deus me fez pobre, eu vou continuar pobre. Você vai ter que acompanhar as lives do apóstolo Elias e está prestando atenção o que ele está falando sobre prosperidade, certo? Ele está falando sobre isso e é bíblico. Não está falando de qualquer maneira, com aquelas ideias que você sabe que não vem da parte de Deus. Ele está falando como a Bíblia fala e nos mostra a maneira de sermos prósperos. Então vocês podem fazer isso ao guardar todos os seminários, congressos que falar que o apóstolo Elias trouxesse sobre prosperidades. Vamos nos esforçar, os templos vão se abrir, nós vamos estar fazendo seminários, fazendo congressos, tudo em relação à prosperidade, porque há muita ignorância em relação a isso. As pessoas se acomodarem e dizer, não, esse negócio é prosperidade, não, eu não sou eu quero saber que eu vou para os céus, vou ver com Jesus. Vai viver com Jesus, minha filha, meus filhos. Mas não esqueça que tem uma obra para ser feita aqui na terra e precisamos de prosperidade para fazer. Jesus Cristo viveu aqui na terra sustentado por mulheres ricas, muitas mulheres ricas que foram convertidas através dele, que ele salvou e que financiavam o ministério dele. Nem Jesus viveu aqui sem dinheiro, nem ele. Precisou de ser usado, ele usava dinheiro. Então, por que esse medo de dinheiro? Porque nós precisamos ter. E vocês estão vendo aqui nesse capítulo por que Jacó não ia ficar em Canaã. Se era lá a terra prometida que tinha que ir mesmo, ser preparado com bens materiais, preparo espiritual, todo tipo de preparo para enfrentar
chegar na terra prometida, enfrentar os inimigos que estavam lá, com a capacitação dada por Deus, de tudo que eles iam aprender ali no Egito. Prosperar, vencer inimigos, tudo isso, esse preparo eles conseguiram ali. Então não podemos de maneira nenhuma deixar de aprender as lições que Deus está trazendo a cada dia. Não dá tempo a gente fazer os comentários de tudo, como sempre, o horário já foi embora. Aí vocês se responsabilizam sempre de estarem vendo os vídeos, porque eu faço os vídeos para vocês ouvirem depois, não é somente a live, todos os 3 horários, tanto no horário das 5, como no meio-dia no Face, como esse horário que você que não está no Face comigo, só ir lá para o YouTube que tá os vídeos de tudo que eu estou ministrando no Face. Os capítulos de Gênesis que você não viu aqui é porque cada horário é um capítulo. Então você vai para o YouTube que lá você vai encontrar. E você vai estar cada dia aprendendo, como hoje a nossa lição principal foi ver por que Jacó não ficou em Canaã com sua família. Por quê? Se eles tinham uma promessa e já estavam na terra prometida, por que sair agora? Então, porque agora eles iam ser prósperos, ricos, para poder agora voltar e fazer a obra que tem que ser feita, expulsar os inimigos, ter preparo para a batalha, ter tudo que era necessário. Então, nós precisamos também disso, de estarmos com decência dentro da palavra. Não é para a gente ter prosperidade fora da palavra, não. Pisando em princípios, não adianta. Essa daí não vem da parte de Deus. Se for quebrando princípios, não vem da parte de Deus. Como, por exemplo, você tem uma prosperidade porque trabalhou dia e noite, deixando seus filhos na mão de babá e de vovó. Depois que detona a sua família, você agora tem tudo que você deseja. Isso não vem da parte de Deus. Você tem que ter equilíbrio, saber ter a sabedoria, ter a prosperidade. Principalmente hoje, tem tantas maneiras de se ganhar dinheiro sem deixar os filhos na mão de babá. Eu não tenho nada contra a babá, eu tenho contra o que ela não pode fazer. Ela pode fazer o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9? Ela pode inculcar a palavra na cabeça dos seus filhos? A proposta de Deus é essa para nossos filhos. Ela está acompanhando esse estudo de Gênesis, sua babá ou suas babás estão acompanhando esse estudo de Gênesis, ou aqui ou em qualquer lugar, para estar inculcando na cabeça da criança esse livro que é um fundamento para nós não nos perdermos na nossa fé, para nós enfrentarmos a situação. Quando alguém disser não teve Adão, você saber, teve sim, porque em todos os livros da Bíblia fala de Adão, e se não tivesse Adão, estava desmentindo a Bíblia toda, porque Jesus foi o segundo Adão. Então temos que estar assim atentos de cada detalhe, passar para nossos filhos, sentar com eles. Aí esse tipo de prosperidade não vem da parte de Deus. Quer dizer, você consegue bens para você avançar, entrar nos bairros e levar comida para os pobres, salvar os pobres e os seus filhos perdidos, porque a babá não vai fazer isso. Ela vai ficar com o televisor ligado. No máximo que ela vai fazer, se muito fizer, é colocar para ver os cantores gospels. Mas isso é o suficiente? Não é. Nós precisamos sentar e meditar na palavra com nossos filhos. E é necessário, até pelo fato que você chega no templo e é obrigada a deixar seus filhos numa salinha, porque seus filhos não têm, nossos filhos não têm condição de sentar para ouvir o profeta da sua vida, que Deus colocou na sua vida, que está ali pregando a palavra, e os filhos não têm direito de ouvir porque não tem disciplina, não sabe o que é um culto doméstico. Quando chega no culto, no templo, já sai correndo. Minha mãe, já vou, vamos para tia. Que vai ficar lá na mão das babás, pulando e saltando, e você conhecendo o seu profeta e seu filho sem conhecer. Aí quando chega na adolescência, ele quer sentar para ouvir o apóstolo Elias? Quer? Se ele foi criado, chegava no templo e ia direto para uma salinha, ele vai querer ouvir? Ele vai querer ouvir a apóstola Rai? Ele vai querer ouvir esse pastor que está na sua congregação? Não vai, porque só aprenderam a ficar numa salinha. Isso aí é feito em outro dia, mas não na hora do culto.
Aí agora, outro dia, o dia que for determinado pela rede criança, para as crianças estar ali com as tias, aprenderem também da maneira mais descontraída, brincando, mas na hora do culto. Por que que nossos filhos não podem ficar conosco? Porque não tem mães que sentam, não tem pais que sentam para ensinar a Bíblia dentro de casa. Senão eles ficariam condicionados, eles não teriam dificuldade de sentar no templo e ouvir o seu profeta, aquele homem de Deus que está sobre a sua vida, e seus filhos conhecerem e saber o que ele fala. Tudo isso nós temos que aprender. Esse tipo de prosperidade, onde os nossos filhos ainda bem não chegou na faculdade, já estão bem distantes de Deus, porque não tiveram uma mãe que ficou dentro de casa, que não aprendeu a fazer uma cocada e um geladinho e vender e ajudar seu marido sem precisar sair de casa. Só a única empresa que sai presidente e vice-presidente que eu conheço é o lar. Tudo isso é projeto de Satanás para destruir os nossos filhos, para destruir a nossa vida, nossas famílias. Nenhuma empresa na Terra que você encontrar, você não vai encontrar, sai os dois juntos. Mas sai o presidente e o vice-presidente e a empresa vai ficar na mão dos funcionários. Você já viu alguma dessas? Nunca você vai achar. Se sair o presidente, o vice está lá. E no lar não, no lar sai o presidente, que é o sacerdote, o homem, e a mulher sai para um canto e o homem para o outro, para ganhar o dinheiro, para o sustento. E os filhos, como é que ficam? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de prosperidade que vem da parte de Deus. Se vem da parte de Deus, não vem com quebra de princípios. Não quebra princípios, não passa por cima da palavra. É com a palavra e ela vem. O dia que você botar na sua cabeça, no seu coração, que os seus filhos são herança do Senhor, você não deixa por nada. Você vai ficar ensinando aos seus filhos, sentando no templo com seus filhos e tenha certeza que eles não vão se desviar do caminho do Senhor. Isso é a maior prosperidade. É desse jeito. Então eu louvo o Senhor pela lição de hoje. Devemos ser prósperos, enfrentar nossos inimigos e principalmente enfrentarmos a Satanás nos bairros dessa cidade, tomando o povo que está na mão dele através da nossa prosperidade, o nome de Jesus e a prosperidade. Porque nós vamos chegar lá, Satanás está dando mingau, está dando pipoca, está dando caruru, está dando tudo que ele quer dar, e nós vamos chegar lá dando uva, pera, maçã. As crianças vão sentir uma novidade. Eles não vão encontrar um pedaço de jaca que estão acostumados a pegar nos quintais. Eles vão encontrar tudo do bom e melhor, porque nós somos prósperos para isso, para fazer o reino de Deus crescer. Você não vai dá muito Satanás, as crianças que estão viciadas com as pipoquinhas, com todas as comidas consagradas, para você chegar lá e dar somente um pedacinho de pão. Você vai chegar lá com coisas novas, novidade. Para isso tem que ter prosperidade. Eu estou falando com experiência própria. Eu estou num bairro onde as crianças estão comendo comida consagrada, estavam. Mas toda manhã de domingo, passam um dia conosco e eles chegam. Esses dias não estavam o dia todo por causa desse problema que está vendo aí. Eles ficam somente na hora da manhã, mas é o dia inteiro, no domingo, e eles chegam e encontram uva, encontram maçã, encontram coisas saudáveis, alimentação saudáveis. Uma hora ou outra, se a gente leva alguma coisa assim, um bolo de aipim, uma coisa mais, coisas saudáveis. Eles já estão deixando de comer as comidas sacrificadas a ídolos. Então, como é que você vai tomar as crianças da mão de Satanás, que elas estão enchendo a barriga, que os filhos das trevas não poupam, ele dá tudo, eles fazem da maneira desonesta, mas conseguem matar um boi, conseguem tudo para dar, para fazer as crianças estarem na mão deles, na mão dos demônios, e nós, os filhos de Deus, querendo viver vida comum. Eu vou pregar o evangelho assim, não é? Se chegar alguém aqui, eu prego. Nós temos que invadir os bairros, temos que levar a nossa prosperidade e chegar lá, arrancar na mão do diabo, que está dando comida para eles, comidas consagradas, e nós trazemos para Deus, dando o melhor, uva, pera, maçã, alimentos saudáveis, certo? Então, vejam só a lição de hoje. Israel não ficou em Canaã porque Deus queria que lá no Egito eles prosperassem e voltassem para a sua terra, a terra da promessa, cheio de riqueza, cheio de prosperidade. Então, só me resta dizer para você, beijo no coração, eu amo vocês.
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.